E aí, tudo bem? Vambora? Deixa eu escrever aqui o tema da nossa live de hoje. Boa noite. Laila, querida. Camilinha entrou. Pronto. Aí fica fixado aqui, fica mais fácil, né? Pra quem entrar saber o tema da live. Tudo bem, minha gente? Cleide sempre, claro. Boa noite. Hoje a gente tem assunto aqui, hein? Hoje a gente tem assunto aqui. Não perder tempo não, né? Pra gente conseguir. Que agora parece que o Instagram tá caindo de novo quando dá 1 hora, não é isso? Vocês ouviram falar sobre isso? Alguém sabe me dizer isso? Mas eu ouvi dizer que a live tá caindo com 1 hora de novo, não é isso, gente? Vocês sabem? Oi, Angelita, querida. Andréia. Eu ouvi dizer esse papo aí. Que a live tá caindo em 1 hora. Então vambora, né? Não perder tempo, não. Alguém sabe sobre isso? Querida. Helena também, boa noite. Então vambora, né? Vambora que a gente começa começando essa live de hoje, né? Ela foi o que inspirou, assim, eu começar a ler esse livro pra vocês. Eu comecei esse livro por esse capítulo, né? Sobre dor e sofrimento. E fiz uma aula no YouTube sobre esse tema. E foi maravilhosa, assim. Eu tenho feedbacks maravilhosos até hoje sobre essa live. Sobre essa aula, na verdade, que eu dei no YouTube. Sobre esse tema. E aí eu vim falar hoje, né? Esse capítulo que inspirou. Gente, eu tô muito congestionada. Me desculpem, tá? Eu tô super entupida aqui. Eu nem ia fazer a live hoje pra preservar minha voz, mas vim. Então vamos começar, né? É um tema muito importante, é um tema central nos consultórios terapêuticos, né? O que um cliente ou um paciente vem falar pra gente? Ou de dor ou de sofrimento. E hoje vai ficar claro uma vez por todas para vocês a diferença entre uma coisa e outra. O que é dor e o que é sofrimento. Como a gente... Bia, minha gostosa! Como a gente identifica na fala do cliente o que é uma fala de dor e o que é uma fala de sofrimento. Né? São coisas diferentes, são maneiras diferentes. São formas de lidar com algo que aconteceu de uma forma muito diferente. Beatrica? Então vamos lá, vamos começar, porque eu tenho que terminar esse capítulo hoje com vocês, tá? Então vamos lá. O Garriga começa assim, sobre dor e sofrimento, página 43, tá? E aí ele começa esse capítulo com uma fala de Shakespeare, que fala assim: perseverar no desconsolo obstinado é uma conduta de ímpia teimosia, um pesar indigno do homem, que mostra uma vontade rebelde ao céu, um coração débil, uma alma sem resignação, uma inteligência limitada e inculta. Já vai dentro da cara da gente, né? Vamos lá, gente. E aí? O Garriga começa assim. Esse capítulo é o meu capítulo preferido desse livro, tá? Preferido, assim. Acho que é o capítulo mais rico desse livro. Oi, Dri, meu amor. É o capítulo que eu acho mais importante desse livro. E ele começa assim. Presta atenção. Alguns anos atrás, na Argentina, durante uma entrevista à imprensa sobre terapia, para quem não sabe, o Garriga é um psicólogo
E ele é o fundador, né, do Instituto de Gestalt Terapia de Barcelona. Então ele fala, alguns anos atrás, na Argentina, durante uma entrevista à imprensa sobre terapia, ajuda e relações humanas, me disseram que devo sentir grande compaixão pelo sofrimento humano. Sem me dar conta, me vi respondendo que não. O sofrimento não inspirava minha compaixão, o que causou tanta perplexidade para o entrevistor quanto para mim. Imediatamente, apontei ao que desperta compaixão é a dor genuína que todos sofremos durante eventos que ocorreram em certos momentos em nossa vida. Eu vou repetir isso aqui, porque se você não entender isso aqui, você não vai entender o restante. Olha isso aqui. Ele fala o seguinte: imediatamente apontei que o que desperta compaixão, porque o cara perguntou do sofrimento humano, né? Que ele deveria sentir muita compaixão pelo sofrimento humano. O Garriga falou assim, não. O cara ficou espantado, ele também ficou espantado com a resposta dele e ele começa a explicar. Imediatamente, apontei que o que desperta compaixão é a dor genuína que todos sofremos diante de eventos que ocorreram em certos momentos de nossa vida. No entanto, não me comovo com o sofrimento autoalimentado e manipulador que construímos como defesa em meio do que antes era doloroso e difícil. O que ele está dizendo pra gente? Dor é o evento. Perdi um filho, perdi o emprego, uma separação, o anúncio de uma doença. Isso é dor. Dor. É o que a gente sente diante de um evento. E ele fala que não se comove com o sofrimento autoalimentado e manipulador que construímos. Então ele diz que o sofrimento é uma construção nossa. Isso aqui é de uma riqueza terapêutica, não só terapêutica, né, e autoterapêutica também, muito grande. A dor, não tem aquele papo que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional? É disso que o Garriga tá falando aqui. A dor é o evento é inevitável, né? É isso mesmo, Jana. E ele diz que o sofrimento, ele é construído como uma defesa em meio ao que antes era dolorido e difícil. Então ele bota a dor como um evento, algo aconteceu, e o sofrimento eu construo para me defender daquela dor. Eu achei isso fundamental, Yasmin, lindona. Então, temos que ficar claro isso pra gente. A dor é o evento. Aconteceu alguma coisa, uma notícia. O sofrimento é tudo que eu construo para me defender daquela dor. Por isso que a dor é inevitável e o sofrimento é opcional. O impacto de uma notícia, ele é... Não tem como a gente nos privar da dor. Né? A dor é esse lugar, é esse evento. E eu vou construindo um monte de autodefesas para me defender daquela dor. Vamos lá. Um exemplo disso, diz Garriga. Há algum tempo, uma mulher me disse que estava infeliz porque quando tinha 14 anos, seus pais a havia mandado a um internato para estudar, o que para ela tinha sido devastador. Ela não tinha sofrido abuso nem nada parecido, mas ela estava muito triste por esse fato. E ela já tinha
40 anos. Qual é a dor? Fui internada no internato. Ficou redundante. Essa é a dor. E ela dizia que ela tinha esse sentimento já desde os 14 anos, ela tinha 40 anos. E ele continua, na verdade, ela usou sua experiência para fortalecer o argumento de sua identidade como vítima. Que tristezas essas identidades que tomamos como verdadeiras e essenciais. Olha isso. O nome do livro? Dizer Sim à Vida. Esse é o nome do livro, ó. Tá? Começamos na página 45 agora. Então, olha só, na verdade, ela usou sua experiência, né, de ter sido lá, Cris, de ter sido lá colocada num internato, como argumento para fortalecer sua identidade como vítima. Que tristeza essas identidades que tomamos como verdadeiras, abandonada lá no internato, e essenciais, em vez de meramente funcionais e efêmeras, diz ela. Quer dizer, o evento foi, eu fui internada, né, no internato para estudar. E ela foi construindo uma vida de sofrimento em relação àquilo que aconteceu a ela. Frederico, meu amor, em nossa vida, presta atenção que isso aqui está grifado no livro. As coisas que estão grifadas eu aviso para vocês, que vocês gostam de grifar também, né? Em nossa vida emocional, a dor é um movimento associado à contrariedade ou perda. Há alguns de nossos assuntos universais, afetivos ou existenciais que duram um tempo, que vão e voltam até que eles cessem. Não é agradável. Todos gostaríamos de evitá-la. E quando nos visita, dizemos que a dor nos faz sofrer. O sofrimento, por outro lado, é algo diferente. É um estado, uma resposta, uma complicação associada e mantida por nossos personagens internos, que tentam escapar da dor. Quer dizer, o sofrimento é algo que nós criamos para que nós escapemos da dor e encontram desculpas de defesa que logo se tornam crônicas. O sofrimento, olha isso aqui, tende a ser estático e se petrificar dentro de nós. Toma a forma de ansiedade, luto, dúvida, agitação, turbulência, raiva constante ou ira, indecisão, orgulho, presunção, dureza, depressão e muitas outras nuances emocionais de experiências. Geralmente, se cristaliza no que chamamos de caráter ou personalidade. Ele se cristaliza ali, em como eu me vejo, em quem eu sou. O sofrimento garra na gente. Por enquanto, tá claro para vocês a diferença básica entre dor e sofrimento? Só me diz sim ou não. Eu vou aprofundar aqui na leitura, tá? Mas por enquanto, a diferença entre o que é dor e o que é sofrimento tá um pouco mais claro para vocês? Tá começando a clarear? Andinho, meu amor, diz pra mim. Sim, ótimo, maravilhoso, maravilhoso. E tá subindo o coraçãozinho aqui com a minha carinha, adoro
Coração com a cara de vocês aqui. Ó. Adoro, me perco. Parece fogo de artifício, né? Adoro esses corações subindo aqui. Então, beleza, vou continuar. Vai aprofundar mais, mas o básico tá claro pra vocês, né? É isso que importa. Então, vamos lá. Geralmente... tá, ótimo. Geralmente, já falei. O sofrimento, não é só evitável, como também é aconselhável evitá-lo se quisermos nos entregar a uma vida com dedicação, serenidade e plenitude. Ou seja, viver com mais vida. Então, o sofrimento, ele não só é inevitável, né? Mas é aconselhável que se evite, né? Porque a gente fica ali, ó, no sofrimento, na vitimização, no sofrimento. Sofrimento, vitimização, sofrimento. Eu sou assim porque eu estou assim. Garrada, a gente garra. Sabe, a merdinha quente, que a gente deita ali e fica, o sofrimento. Vou usar um termo esdrúxulo. A dor é a porrada que a gente toma. E a gente cai. E o sofrimento é a merdinha quente que a gente fica ali, ó. Sabe? Eu sou deprimida. Eu sou uma infeliz. Eu não tenho nada. Sabe? Fica ali, ó, de conchinha. Portanto, devemos distinguir muito bem entre dor... Porque, olha só, gente, o que chega na clínica é sofrimento, tá? Com o tempo da terapia que a gente vai buscando ali aonde está a dor. A queixa é sofrimento. Portanto, devemos distinguir muito bem entre a dor que vem do que é adverso, grave, do que dói e que faz com que um mamífero entre em colapso. E o sofrimento resultante da cadeia de colagens emocionais e mentais que desenvolvemos para nos proporcionar uma posição de sofrimento. Com isso, como eu disse na entrevista de que falava lá no começo da leitura, não desperta em mim compaixão quando um cliente vem com um discurso de sofrimento. No máximo, aceito e tento entender, embora mais frequentemente, em contextos terapêuticos, gere em mim um desejo consciente de que isso possa ser reconhecido e transformado, até mesmo confrontado, se necessário. Eu faço muito isso também com os meus pacientes, viu? Né? Quando vem um sofrimento, eu tendo a confrontar, né, o paciente com esse sofrimento. Pois, nesses casos, a nada leva a piedade ou a caridade. O que não é bondade nem benevolência, segundo João. O que mais ajuda é a sinceridade em ação e o desejo genuíno de acompanhar uma pessoa a caminho de encontrar a si mesmo e sua verdade. A verdade nos liberta. O que ele está dizendo? Que é para você, terapeuta, não dar o bracinho no sofrimento do seu cliente e sentar no meio-fio e chorar junto. Tadinho. Por outro lado, uma posição de sofrimento, como veremos, causa padecimento nos outros e em nós mesmos. Nos impede o fluxo livre e aberto do jogo da vida. Dei um exemplo de quê, Flávia? Você quer um exemplo de quê? Me explica. Você falou, Gabi, dê um exemplo, se for possível. De dor e sofrimento eu dei um monte lá no começo. Mas que tipo de exemplo que você quer? Me explica. Como digo, segundo Garriga, sinto uma compaixão natural pela dor real. Mas sinto muito pesar diante de posições de sofrimento como vitimismo, fúria, ressentimento, belicosidade, perfeccionismo, inveja e tantos outros.
O sofrimento sempre exige algo do outro. Ó, vocês começarem a identificar na fala do cliente de vocês o que é dor e o que é sofrimento. O sofrimento exige algo do outro, é manipulador, diz ele. E por isso nos deixa tensos e enfraquecidos. A dor genuína desperta em mim, diz ele, uma reação saudável e quase biológica de empatia e companhia, como, acredito, acontece com todas as pessoas que mantêm uma certa conexão com o seu instinto natural. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, por enquanto não, né? Posições de sofrimento, por outro lado, provocam alerta, vigilância, atenção, um esforço para me manter no meu centro. Se prestar atenção, vejo que evito participar dos embrólios e obrigações que o sofrimento impõe. Com isso, refiro-me a contextos não terapêuticos. Mas, em contextos terapêuticos, às vezes experimento a tentação de deixar a pergunta: onde a vida te machuca? E perguntar: aonde você machuca a vida? Olha só, no contexto terapêutico, querida, olha só, com isso, ele diz, mas em contexto terapêutico, às vezes experimento a tentação de deixar a pergunta. Ah, agora eu entendi, eu tô lendo junto com vocês, tá, gente? Ele, ao invés de perguntar onde a vida te machuca, olha isso, olha essa intervenção. Ele pergunta, onde você machuca a vida? Vou até tomar um gole d'água. Aonde que você machuca a vida? Ou mesmo, indo mais longe na busca por maior maturidade e responsabilidade, isso aí eu grifei, tá? Onde você deixa de fazer bem a vida. Olha essa intervenção. Fantástica. Isso aí eu grifei. Porque não basta desmascarar os danos causados por esse personagem de sofrimento, mas também precisamos despertar a consciência do bem que paramos de fazer. Olha só, não basta desmascarar os danos causados por esse personagem de sofrimento, mas também precisamos despertar a consciência do bem que paramos de fazer quando entramos nesse lugar de sofrimento, né, de quem sofre. A compreensão clara de que deixamos de oferecer aos outros e ao nosso próprio potencial, oferecer aos outros e de nosso próprio potencial que deixamos de desenvolver. Agora, olha isso que eu grifei, ó. Ó, tá grifado. A principal diferença entre dor e sofrimento, segundo Garriga, é que a primeira, a dor, tem movimento e contém vida. Para ele, a dor, desculpa, tem movimento e contém vida. E o segundo, que é o sofrimento, é posicional, defensivo e, como tudo que está paralisado, carrega energia de morte. A dor é o que sentimos. Aí, olha só, Flavinha. Foi a Flavinha que perguntou? Flavinha, olha só, ele vai explicar melhor aqui, ó. Aí, Paty, ele mudou a pergunta. Ao invés dele perguntar, né,
Quando você permite que a vida te machuque, você continua num lugar de passividade. É a vida que me machuca. Eu permito. Eu entendi o que você quis dizer. Mas é ela que me machuca. Eu continuo passiva. Ele propõe um movimento ativo, aonde você machuca a vida. Tem uma diferença entre eu perguntar para o meu cliente, o meu paciente, aonde que a vida te machuca, ele continua num lugar de passividade. Ele continua passivo. Aonde que a vida te machuca? Ou como a vida te machuca? Ou como você permite que a vida te machuque? Quando eu jogo a pergunta que é completamente diferente, que é como você machuca a vida, eu tô colocando ele como um sujeito ativo. É a partir dele. Eu acho que essa que é a grande diferença da intervenção. Aonde que a vida te machuca de um ser passivo e aonde você machuca a vida. Saca? Agora, olha isso aqui. Ele começa a explicar muito melhor agora do que a dor e o sofrimento. A dor é o que sentimos quando a vida, em seu devir irrefreável, nos mergulha em transes difíceis ou indesejados. A perda de um filho, a perda de um emprego, o diagnóstico de uma doença, uma traição, uma notícia ruim, né? É o devir da vida, é o devir infreável da vida, né? Isso que a dor. O sofrimento, por outro lado, é o que fazemos para evitar mergulhar nessa dor. Da forma que for preciso, em lugar de nos abrirmos a ela, como que quiséssemos, de alguma forma, que nossa vontade prevalecesse sobre a vontade da vida. Eu achei isso muito interessante quando ele diz, né, que o sofrimento é tudo que eu faço para evitar entrar em contato com a dor. Dor essa que faz parte do devir, que não tem freio, que não temos controle. Algo acontece. Que é a dor, que é o evento. E eu vou criando mecanismos de sofrimento para não entrar em contato com isso que é primeiro, que é primal, que é a dor. Em um sentido profundo, diz Garriga, o sofrimento é negação ou desconexão com a realidade. Enquanto a dor, embora doa, ainda é música e abertura para a vida. Aceitação do que ela é, do que ela nos traz, das experiências e sentimentos que chegam até nós. E cada movimento. Grifei, parágrafo inteiro. Ó, em suma, não faz sentido, Angélica, também acho. Em suma, é uma imersão audaz na realidade. A dor é uma imersão audaz na realidade. Portanto, o primeiro passo, olha isso, grifem aí, quem tem um livrinho, grifa, hein? Ó. Portanto, o primeiro passo para abandonar o sofrimento, como é que é? A dor é a bomba lançada sem a nossa vontade. O sofrimento, se ele existir... O sofrimento é tudo aquilo que eu faço, Paty, para não entrar em contato com essa bomba que a vida me jogou. É a vitimização, por que comigo? Aí eu abandono o trabalho, aí eu largo não sei o quê. É tudo que eu faço com esses estilhaços.
Eu adorei essa analogia, tá? Vou ler de novo. Portanto, o primeiro passo para abandonar o sofrimento é abraçar a dor com toda a sua gama de nuances e abrir espaço para ela dentro de nós. É literalmente viver o sofrimento. Desculpa, viver a dor. Viver aquela dor com tudo que ela te traz. A gente cura a dor na dor. Vivendo a dor, vivendo o que aconteceu, só aquele evento, pura e simplesmente, é o melhor remédio para a dor. É viver a dor. E não ficar criando subterfúgios de sofrimento para não olhar para ela, tá? Vou ler de novo. A melhor forma de abandonar o sofrimento é abraçar a dor com toda a sua gama de nuances e abrir espaço para ela dentro de nós. Abrir nossos corações a ela e recebê-la. Porque abrir o coração é, por si, uma cura. E fazer isso, apesar da dor, expressa a grandeza que há no ser humano. Ele continua. Esse livro contém uma conjectura ou proposições que para muitos pode parecer um desafio. 2 pontos. Parar o sofrimento é possível. Ou, pelo menos, é possível lidar com o sofrimento com muita sabedoria. Se abordarmos os grandes problemas, perguntas, contratempos e trânsitos da vida a partir de uma perspectiva psicoespiritual, ousada e, acima de tudo, espiritual, transcendente, ou, se preferirmos, existencial. O Garriga tem muito esse olhar do existencialismo como algo que transcende, né? Como a existência sendo algo que transcende. Sempre que ele fala espiritual, ele não está falando de religiosidade. Ele está falando de algo que transcende o corpo, que transcende o racional, tá? Sempre que vocês ouvirem o Garriga falar de algo espiritual, ele está dizendo isso, tá? Que é algo que transcende a vida, algo que vai além do racional e do inconsciente, né? É o que é o intangível, tá? Pois quando se trabalha em questões que tocam as fronteiras de nossos limites, como morte, sexualidade, violência e amor, o psicológico, entendido como um conjunto de estratagemas para manipular nossa mente, nosso corpo e nossas emoções, não é o suficiente. Há momentos em que é necessária uma abertura para uma dimensão filosófica e existencial mais ampla e abrangente. 2 pontos. A dimensão do espírito é disso, do que transcende o corpo. Ou a intuição de algo maior que nos direciona e nos sustenta. Quando enfrentamos perdas significativas, mortes súbitas ou violentas, tortura ou crueldade, trauma, abuso sexual, exílios, desgostos, traições, os chamados disruptivos internos ou disruptivos familiares graves, vale a pena cultivar e deixar crescer dentro de nós um olhar mais amplo e sábio, um centro interno tão essencial quanto seguro e uma atitude vital de entrega. Certamente, é inevitável que todos nós, em algum momento, experimentemos a sabedoria da rendição. Que assumamos tudo que a compreensão que seja feita à vossa vontade e não à minha traz consigo. A humildade, o apequenamento do eu está associada à grandeza do ser. Gente, o Garriga é um poeta, né? A submissão, a reverência diante de um mistério que nos revela, precisamente, nos traz um pouco a luz, a sua luz. A Betinha chegou, meu amor. Chegou no final da live, quase, Roberta. As tradições de sabedoria, bem como o núcleo vivo
das tradições religiosas tem um lugar central nessa ideia do que transcende. Deixa eu ler, Frederico botou um textão, vou parar para ler o que o Frederico escreveu. O que consigo entender é que uma pessoa, quando se sente repleta de sofrimento, acaba sentindo dor também. E às vezes, o transe do sofrimento incapacita o sujeito diante de uma possível compreensão. Ah, querida Betinha. Não, Fred, não. No sofrimento não tem espaço para dor. Aí que tá. A dor é algo primeiro. A dor é algo primeiro. Os sofrimentos são subterfúgios, Frederico. Todos os estratagemas que eu lanço mão para não entrar em contato daquilo que me traiu. Exemplo. Uma mãe perde um filho. A dor de perder o filho. O que às vezes vem junto? O erro do médico. Eu não cuidei o suficiente. Eu não fui atenta. O pai não era presente. Eu vou sofrendo com um monte de coisas e deixo de entrar em contato com a perda. A perda de um filho. Perdi um filho. Entra na dor de não ter mais a presença ali. Não ter mais o convívio ali. Isso é dor. Sofrimento é tudo que eu vou carregando pela vida depois, culpando o médico, culpando a vida, culpando o pai, se culpando. Não querendo cuidar do outro filho, largando o emprego, abandonando a vida. Entende? É tudo que eu vou lançando mão no caminho para não entrar em contato com essa dor primal, que é a dor do sofrimento, tá? Ficou bom esse exemplo? Ai, que bom, Laila. Ficou ótimo esse exemplo? Não, o sofrimento não é ficar apegado à dor, Soninha. Não. Não. Passado, Frederico. O sofrimento não é ficar apegado à dor. O sofrimento são subterfúgios. Entrar em contato com a dor é essencial para essa dor ser curada. Tá? Perdi uma grande noitada? Como assim? Entendido? Ótimo. Então vamos embora. Ele continua aqui. Também encontramos... A dor é real, o sofrimento é do nosso imaginário. Maravilhoso, Helena. É isso mesmo. É isso mesmo. Isso mesmo. Olha só. Deixa eu seguir aqui. Olha só. Também encontramos... Segura as perguntas aí, tá? Que tá acabando já. Falta pouquinho. Aí a gente abre para perguntas, tá? Também encontramos uma perspectiva equivalente no olhar de muitos poetas sábios e místicos. Como é que lê isso aqui? Nisargadatta. Hindu místico do caminho Advaita, sei lá o que é isso. Quando você olha para dentro e descobre que você não é nada, isso é sabedoria. E então segue. Quando você olha para fora e descobre que você é tudo, isso é amor. E ele fala que São João da Cruz, em alguns versos do seu cântico espiritual, expressa essa ideia da seguinte maneira: descubra sua presença e mate em mim sua visão e beleza. Veja, a dor de amor que não se cura, salvo com a presença e a imagem. Olha só, ele continua aqui. Eu me pergunto se haverá dores que não são de amor. Pelo menos em sua origem ou etiologia. Há um antídoto para elas? Há uma virtude que convém desenvolver para abordar as questões que realmente importam na vida. A capacidade de estar presente. Estar presente na dor. Estar presente na dor, inteira, sentindo ela como um todo.
entendendo aqui a presença como um sabor, um aroma do nosso ser genuíno, uma âncora à nossa natureza divina ou consciente, ao nosso coração puro como um espelho de muita nitidez. Trata-se de estar presente na nossa máquina de pensar e o fluxo de nossas mutáveis emoções. Bem, e dá-lhe o coraçãozinho, né? Bem como muitas identidades e personagens internos que desenvolvemos para sustentá-la. Tornem-se convidados que vivem na nossa casa que o Senhor, mas não o próprio Senhor, como acontece com frequência. Muitas vezes confundimos os convidados com o anfitrião. O anfitrião, gente, é a dor. Os convidados são o sofrimento. Ele não diz isso aqui, eu estou dizendo. Olha isso. Presta atenção no serviço. Faz sentido isso que eu acabei de perceber aqui? Que o sofrimento é o anfitrião, a dor é o anfitrião e os convidados são o sofrimento? Faz sentido? Para mim faz. E ele termina o capítulo assim. Espero que esse livro, faz todo sentido, também faz para mim, Maricota. Ele termina assim. É a gente que convida, Tati. Perfeito, Cris, total, é isso. E aqui ele fala que a gente confunde o senhor da casa com os convidados. Gente, que sacada. Não tá escrito isso aqui. Mas faz muito sentido. É isso, Dora. É isso. A dor, ela é amiga. Ela aconteceu, ela é inevitável. É o anfitrião, é o dono da casa. E o sofrimento é tudo que eu vou convidando para entrar. Para encher a casa. Aí o anfitrião se perde ali no meio de tanto convidado. Ah, entendi, Gorete. Depois você vê. Não tem problema não. Não é isso? Olha só. Que possamos cada vez mais, olha só, que possamos ser cada vez mais os anfitriões e receber a dor como convidada de honra quando ela chegar para nos visitar, seja de que forma for. Espero que sejamos mais capazes de quebrar as paredes do ego que mascara a dor. E como ela, o amor, seu irmão siamês. Já vou ler aí. E sustenta o sofrimento, sempre revestido com astutos argumentos. Olha o que ele diz. Porque todos os convidados de sofrimento, nós vamos ter argumentos maravilhosos. Ah, eu convidei fulano por isso. Ah, eu convidei ciclano porque ele me convidou. Ah, eu convidei ciclano porque eu encontrei com ele semana passada e tive que convidar. Ah, eu convidei... A gente sempre vai ter desculpas astutas para justificar toda a gama de convidados que a gente chama para estar aqui, embaçando a nossa dor. Tem uma amiga que perdeu um filho na idade de 14 anos. Foi tudo muito rápido a morte dele. Faz 10 anos que aconteceu. Sempre que no ano que ele morreu, ela revive e tudo é isso mesmo. Na teoria, perfeito. Difícil quando acontece na prática com o momento da dor. Acho que é um processo, mas claro que é muito importante entender. Dri, eu não acho tão difícil assim não. Depois que a gente passa a entender e perceber o quão nocivo é o sofrimento, passa a ficar mais fácil, né? Processo terapêutico faz muito isso com a gente. Ajuda muito claramente. Hoje eu consigo perceber claramente na minha vida, quando algo acontece, os convidados que eu começo a chamar.
Muito, Dri. Muito. É muito claro pra mim hoje, quando algo acontece de dor na minha vida, eu começo, epa. Eu vou pegar essa analogia aqui, né? Ó, tá eu convidando, gente, pra entrar aqui. Pra não olhar porque tem que ser olhado. Perguntas? Vambora. Gente, o sofrimento, a gente fica achando que ele traz as pessoas pra perto. Então teve aquele sofrimento, aí eu fico ali inventando um monte de subterfúgios pra ter gente por perto, pra ser vista, pra terem dó de mim. É muito complicado. Esse assunto é muito bom. Garriga foi feliz no assunto e você... Mas o Garriga é feliz de tudo que ele faz, amada. Você tem uma pessoa que é feliz de tudo que faz, é o Garriga. Eu acho que ficou bem claro, não ficou, gente? Ficou, né? Ficou bem claro o que esse capítulo quis dizer. E é muito interessante que o próximo capítulo que a gente vai ler semana que vem é a fórmula para o sofrimento. Tem sendo os próximos capítulos, hein? Eu nem sabia que tinha isso aqui, hein? Ó, próximo capítulo. Ó, aqui, ó. A fórmula para o sofrimento. É o ganho secundário, Lúcia, perfeito. É o ganho secundário. Sofrimento é um modo de não ficar só. Por exemplo, a pessoa quebrou, aí tudo que vem depois disso a pessoa se entrega, dramatiza, é o sofrimento. É isso, Tati? O livro é esse aqui, ó. Dora, que a gente tá lendo toda semana aqui, ó. Dizer Sim à Vida. Se você chegou aqui agora, Dora, tem salvo todo o livro até hoje. A gente tá na página, a gente tá na página 51 já. Você buscar aqui, lá nas minhas lives, tem todos, desde o capítulo 1 que a gente começou a ler, tá? Terapia, Flavinha. É com terapia que a gente consegue identificar dor e sofrimento. Fazendo terapia. A dor mobiliza, o sofrimento paralisa. É isso mesmo. Isso mesmo. Mais contribuições? Semana que vem promete, hein? Semana que vem a gente vai falar sobre a fórmula para o sofrimento. Eita caceta. Tudo grifado aqui, gente, ó. Tá de vermelho eu grifei. Muito bem. Então é isso, né? Semana que vem a gente vai continuar com a leitura, né? A fórmula para o sofrimento. O próximo capítulo. A dor é a cicatriz. O sofrimento é a tatuagem que a gente faz para escondê-la. Pode ser. A dor é a cicatriz? Não pensei nisso, mas pode ser, né? A dor é o machucado? Pode ser. Nesse sentido, pode ser. É isso, minha gente. Bom fim de noite. Adorei, como sempre. É sempre uma delícia estar aqui com vocês. Adorei a companhia de vocês. E semana que vem a gente descobre que raios que é a fórmula para o sofrimento. Que a gente vai entrar aqui. Tá bom? Ó. Um bom gratidão você, Cris. Maravilhosa, gatona. E é isso. Fiquem bem e a gente vai conversando aí, né? Terapirado é ótimo. Amanhã eu tô lá. Você vai estar lá, vai estar amanhã no salão, Frederico. Amanhã eu vou lá, hein, pintar. Ó essa raiz, Frederico. Ó essa raiz, Frederico. Amanhã eu vou lá. Espero que vamos comer um brigadeiro amanhã juntos com café, Fred? Vamos? Você vai estar lá, né? Obrigada a vocês, gente, ó. Beijo e até semana que vem. Beijo. Amanhã não, Fred. Ah, meu Deus. Ah, vai ter em Volta Redonda. Mas semana que vem eu vou lá de novo. Beijo.